Oi, gente, tudo bom? Já tem um tempão que eu não venho aqui falar com vocês, mas hoje, no último dia do ano, eu gostaria de falar, né, o que que eu tenho feito, os meus estudos. E eu cheguei num momento que eu estou muito feliz, porque é, todos os aprendizados que eu tive com os mestres ascensionados, com Saint Germain, meditando sobre Saint Germain, e, sabe, todos os meus estudos eles sempre levam para um lugar, todas as orações, a nossa forma de nos conectarmos com Deus, com o ser maior, com essa consciência, com o Criador. Então, desde pequena, né, eu fui criada num lar católico. Minha mãe e minha avó, a gente rezava muito o Pai Nosso, né? Apesar delas não irem frequentar a igreja assim toda semana, né? Mas em casa a gente rezava bastante o Pai Nosso, né? E então eu tive aquele hábito de estar sempre cercada dessas orações, do Pai Nosso para poder, ao sair de casa, eu não pensava em mais nada, só ia, né, com o Pai Nosso. Então eu posso ser assim, confessar que eu me senti sempre muito protegida em toda a minha vida. Então, tanto que lá no Rio de Janeiro as coisas aconteciam com as pessoas e eu ficava assim impressionada porque não acontecia comigo, né? Então eu tentava manter sempre a minha vibração no alto. Quer dizer, eu nem entendia de vibração, mas como que eu mantinha? Eu mantinha dessa forma, usando o Pai Nosso. Então, através de todo esse tempo, né, desde que eu comecei a fazer reiki, estudar os mestres ascensionados, estudar várias outras coisas, eu entendi que a oração o Pai Nosso, né, ela tem uma amplitude tão grande que a gente, se for pouquinho a pouquinho, olhando e vendo, e pensando, refletindo, a gente vai entender que não é só uma forma da gente repetir essas palavras e achar que a graça vai vir. A gente tem que realmente trazer ela para dentro da gente, trazer assim, fazer toda aquela força estar aqui dentro. De que forma? Eu vou falar como eu faço, como eu penso, como eu faço. Olha, muito respeitosamente, não quero agredir a religião de ninguém, jamais. Eu respeito muito todas as religiões, eu gosto muito delas, eu quero aprender cada vez mais, mas eu vou falar uma coisa, né? Então, assim, vamos lá. Primeira coisa, primeiro verso, né? Assim, são os pedidos que a gente faz. Pai nosso que estás nos céus. Olha, se a gente quer hoje um Deus mais próximo da gente, mais aqui, então eu não posso dividir, né? Causar essa separação. Ele está lá e eu estou aqui. Não. Então, Pai Nosso, ele está em tudo, né? O Deus, o Criador, ele está em tudo. Essa consciência cósmica, ela está em tudo. Porque ela está na água, na terra, na árvore, nos animais, ela está em todos os lugares. Então, como é que eu posso dizer, fazer uma oração pensando assim, Deus está lá e eu estou aqui? Não, Deus está em tudo, né? Então, Deus que está em todos os lugares, em todas as partes. Então, Pai Nosso que está em todos os lugares. Mas o céu, tudo bem, a gente já está tão acostumado a fazer a oração dessa forma que está tudo bem. Mas você entendendo que os céus podem estar aqui, porque tudo que a gente vê é a oração, né? Faz parte da oração, faz parte desse Deus que está em tudo. Aí tem aqui a segunda parte, né? Santificado seja o vosso nome. Eu fiz no Instagram um tempo atrás, né? Santificado seja o vosso nome, eu sou, porque a gente fala muito disso, né? O eu sou, que a gente vai ganhando força. É só falar eu sou, porque toda vez que a gente fala eu sou, a gente costuma falar coisas negativas, depreciativas ao nosso respeito. Mas a gente tem que começar a dizer só eu sou e deixar essa força interna, essa centelha divina nossa transbordar dentro de nós. Então, eu sou, simplesmente eu sou. Só que quando a gente fala assim, santificado seja o vosso nome, eu sou, não é só isso. Vocês já repararam que tem na tradição hebraica, né? Tem lá os 72 nomes de Deus. Ele é o misericordioso, é o benevolente, é o justo, é o amoroso. Então, dentro da própria Bíblia, tem várias formas de se direcionar a Deus. Os devotos, né, de dentro da Bíblia, os escritores da Bíblia, cada um ele se direcionava a Deus de uma forma. Então, são vários nomes, não é um só nome. É claro que o eu sou, ele vai ficar, eu entendo que ele ficaria por cima de todos os outros nomes, mas então tem vários nomes que a gente pode dar a Deus. Vai depender de cada um. Como é que a gente vai pensar? Que Deus é esse? Deus amoroso? É um Deus justo? É um Deus misericordioso?
O que que eu quero para a minha vida hoje? Então, para a gente ficar ligado que é, santificado seja o vosso nome, todos os nomes de Deus, seja santificado, porque Ele, a gente reconhecendo esse nome que Ele tem, Ele vai fazer parte da nossa vida. Então, eu reconheço, eu aceito e bola para frente. Então, vamos lá, na terceira parte, né? Venha a nós o vosso reino. Olha, eu já falei que lá no primeiro verso, né? Estás nos céus. Então, tudo aqui foi Deus que fez. Venha a nós o vosso reino. O reino já está aqui. O Deus, né? O Criador, o todo, ele fez isso aqui para gente. Ele botou aqui o reino dele. Então, está aqui. Tudo que a gente vê foi ele que criou. Então, venha a nós o vosso reino já está aqui. Por que que a gente continua achando que está separado, que tá longe da gente? A gente precisa reconhecer que está aqui e olhar, começar a olhar para a natureza. Ok, como que é isso? Como é que funciona isso? Né? E é a partir desse momento que a gente tem essa compreensão, esse preenchimento de toda essa força, né? De que é o venha a nós o vosso reino, o reino está aqui. A consciência está aqui. A gente só precisa ver, não com esses olhos, mas ver com esse olho aqui, um sentimento do nosso corpo, sentir que está tudo aqui, né? Por quê? Deus, a gente fala assim, ah, Deus é paz, harmonia, tudo maravilhoso, é justo. Mas como é que a gente diz que não está aqui? Porque a gente não vê essas coisas. Porque a gente só procura o que está errado. A gente só olha para o que não dá certo. A gente só olha a guerra ali, olha não sei onde, olha aquilo, em vários lugares, mas a gente não olha o belo, a gente não olha o bem, a gente não olha. Isso não dá ibope, né? Não dá essas coisas boas. Então a gente fica sempre procurando, a gente fica vendo o mesmo a repetição de vários problemas, e a gente fica assim, esse mundo está perdido, as pessoas começam a falar isso. Não, o reino está aqui. A gente é que precisa ver com os olhos do coração. Aí vem a quarta parte, né? Seja feita a vossa vontade, seja feita a tua vontade. É a gente parar de ficar, não, eu quero que seja desse jeito, eu quero que seja daquele jeito. E aceitar mesmo a vontade de Deus. O que que Deus quer nesse momento? Né? O que que eu tô para fazer aqui? A gente está aqui para ser feliz. Quer dizer, eu acho, né? Qual é a vontade de Deus? Que a gente está aqui para sofrer, para passar um perrengue, para ficar ser a última cocada, né, do pacote de biscoito, o seu último biscoito no saco. Parece que a gente está aqui só para sofrer. E outras pessoas têm parecem não estar sofrendo, mas elas também sofrem, cada um sofre de um jeito, na nossa imaginação. Mas Deus não quer isso para ninguém, o Criador não quer isso todo, Ele dá tudo para a gente, está tudo aqui. A gente que não consegue ver, porque mais uma vez a gente acha que o reino está lá, que o céu está lá, que está tudo distante. Então, quando a gente começa a trazer o reino, a beleza, a harmonia, a paz para a nossa vida, a gente começa a ter acesso a esse Criador, a essa consciência que está aqui sempre nos alimentando, sempre nutrindo a gente. A gente é que se desgasta durante o dia. A gente vê uma coisa está errada, a gente começa a apontar para vários lugares. Então, seja feita a vossa vontade, é a gente achar um ponto de equilíbrio entre o que a gente está recebendo e o que a gente quer. Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca, quando na verdade a gente só precisa aceitar uma situação para ela se transmutar, que é o que o São Germain fala o tempo todo, né? Você vai transmutar as situações que vêm para você. Com o quê? Com amor, com compreensão, com perdão. Vamos para a próxima. Assim na terra como no céu. Mais uma vez, ele está falando na terra como no céu, na terra como no céu. Porque a gente coloca ele tão longe que ele não consegue chegar perto. Se você entender que ele está aqui, que ele está dentro de você, então, como seja dentro como fora. É a correspondência. A gente não consegue botar a correspondência na nossa vida. A gente está sempre separando as coisas. Né? Eu até anotei que assim, que ele está mais próximo de Deus.
que nós estamos mais próximos de Deus e Ele está mais próximo de nós. Se a gente começar a entender que o que está em cima está embaixo, o que está dentro está fora. Então, se a gente fizer essa junção, a gente vai estar muito mais próximo de Deus, beleza? A gente fala assim, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Muita gente pensa, né, que o pão nosso de cada dia é o nosso sustento, é nosso trabalho, a comida que a gente vai pôr na mesa, mas não é só isso, mas é o alimento, tanto físico, para a nossa sobrevivência, mas também o alimento espiritual. A gente, todo dia, a gente recebe inspiração, vai estudar, vai ler, vai se aprimorar, vai se desenvolver espiritualmente. A gente sente esse chamado, parece ser uma coisa inerente a gente. Todo mundo que fala de Deus, as pessoas ficam, ah, eu gosto gosto de um santo, eu gosto de uma outra vertente, eu gosto disso, aquilo, mas a gente tem, do ser humano, a gente se conectar espiritualmente com alguma coisa. Então, o pão nosso me dá o alimento espiritual que eu estou precisando tanto. Só que a gente se perde, né? Porque a gente entra, acha um alimento espiritual, é aqui que eu vou ficar. Aí a gente se fecha numa caixa, né? Nesse alimento espiritual, a gente se fecha ali e fica. Não, aqui eu estou salva. Eu não quero saber dessa outra coisa, eu não quero saber dessa outra coisa, eu não quero saber, não. Aqui é a minha salvação. E não. O pão nosso de cada dia, tanto físico quanto espiritual, ele é para a gente se desenvolver. A gente fala assim, vou desenvolver, vou despertar. Mas despertar de que forma? É você olhar para ali e falar assim, olha, aquilo ali faz sentido. Não, mas isso aqui também, como é que as coisas estão conectadas? E hoje muita coisa está vindo à tona. Uma coisa está conectada com a outra que a gente não tinha ideia, né? E cada dia que passa, eu vou descobrindo mais coisas maravilhosas, né? Muitas chaves estão sendo entregues assim para mim. Olha, vai nessa caixinha aqui e descobre o que está lá dentro. Uau, que legal! Mas a gente fica, não, eu vou ficar aqui que eu estou segura, eu estou estável, aqui não vai mudar, eu já estou salva aqui se eu ficar aqui dentro. Então, aqui está beleza para mim. Não, a gente está aqui para evoluir. Como é que evoluir? É você aprender um pouquinho mais, sempre dar um passo à frente, um passo diferente do outro. Mas não, a gente quer ficar. Não, agora eu vou ficar aqui nessa caixinha, nesse quadradinho, beleza, ai, tô salva. E a gente fica repetindo, né, só acumulando o mesmo conhecimento. Isso aconteceu comigo muito tempo atrás. Eu ficava só acumulando o mesmo conhecimento 20 anos e eu falei assim, uau, mas tinha todo um outro mundo fora e muitas coisas que estavam fora estavam lá onde eu já tinha lido aquilo. Eu falei assim, ué, isso aqui também faz parte. Então eu comecei a ver conexões em vários lugares. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, está sempre aí. É só a gente querer, a gente abrir os olhos e buscar. O mais interessante de tudo é perdoar as nossas ofensas. As nossas ofensas, a gente pensa assim, alguma coisa que a gente fez de mal, mas é tudo, 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 tudo. Perdoar as nossas ofensas. Então a gente quer que essa consciência perdoe tudo que a gente fez de errado. Mas aí eu estava pensando assim, ok, eu fiz alguma coisa, eu matei alguém? Não. Eu xinguei alguém? Posso ser xingado no passado. Eu machuquei alguém? Eu fiz alguma coisa ruim para alguém? Não. Então, peraí, eu sou boazinha na fita, então não preciso me perdoar de nada. Só que a gente tem que analisar o seguinte, que só uma leve irritação, um leve desgosto, a gente já está dizendo assim, né? Criando um campo de uma ofensa. Por exemplo, é, eu vou. é, eu entro num trem. O trem está cheio, quando eu estava grávida, né? Eu entrava no trem, estava grávida, querendo sentar. Ninguém levantava para mim. Eu ficava com raiva. Eu pensei, esse povo aqui não me dá lugar para sentar. Entendeu? São coisinhas pequenas que a gente vai se aborrecendo e aquilo ali cria. As pessoas falam, cria um karma negativo. Cria, assim, uma indisposição. A gente fica assim, por que que as pessoas não são melhores umas com as outras? Ou então, eu estava brincando com uma menina, né? Às vezes eu tomo conta de uma menininha lá no meu trabalho, é muito engraçada, que
As coisas que ela faz, eu estava jogando carta com ela, e ela só fazia coisa para ela ganhar. Então, toda vez que eu ganhava dela, né, na carta, ela mudava as regras do jogo para eu perder. Eu falei assim, mas ela é uma criança, né? Ela tem o quê? 6 anos, e ela fazendo uma coisa injusta comigo para ela poder estar sempre. Então, é uma coisa assim, inerente. É claro que se numa escala pequenininha é de uma forma, mas numa escala maior, a gente fica chateado, a gente fica com raiva. Então, a gente quer que Deus perdoe essas ofensas, né? As nossas ofensas. Não, se eu fico com raiva de alguém, se eu faço isso para alguém, eu quero que ele me perdoe. Mas quando essas pessoas fazem comigo, né? A pessoa não me deu lugar no trem, a menina me sacaneou lá fazendo a brincadeira, qualquer outra coisinha, a pessoa passa na rua, vira a cara para mim, né? Ou então para alguém, eu vejo uma injustiça fazendo com alguém, eu fico assim, meu Deus, como é que é isso? Como é que pode? Aí aquela pessoa vai pedir perdão, Deus vai perdoar aquela pessoa. Então, a gente quer um equilíbrio, que é que Deus perdoe as nossas ofensas. Mas quando a gente, né, ofende as pessoas, né, ou então quando as pessoas nos ofendem, a gente também quer se perdoar, né? Então ele fala aqui, né, perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente perdoa fácil quem faz uma injustiça com a gente? A gente tem que chegar nesse nível de que eu vou perdoar tudo que aconteceu. Mas não, não, a gente, por exemplo, uma amiga minha, ela falou assim: "Ah, eu fui naquela cafeteria lá, a menina da me tratou bem, fui com ela. A menina me tratou super bem, me deu tudo na hora. E com ela, a menina não fez o que tinha que fazer. Parece que não falou, seja bem-vinda. Na hora de entregar a bandeja, botou a bandeja de lado e olhou para o outro lado. Aí ela, eu não gostei. Nunca mais. Ela falou, eu nunca mais volto aqui nessa cafeteria. Aí eu falei assim: olha ali. Perdoai, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a menina do caixa lá tratou ela mal, na concepção dela. E ela não vai mais voltar, porque ela não perdoa aquele tratamento. Então, você está vendo? Então, quantos momentos da nossa vida a gente acaba se prendendo naquele lugar de não perdão, de não relevar essas coisas? Ok, a menina não atendeu ela porque, sei lá, aconteceu alguma coisa. Eu não fico presa nisso. É claro que tem momentos que a gente quer esganar a pessoa e lá e tal, mas depois que passa aquele momentinho, você fala assim, não, tá tudo bem, né? Não é que eu vou te perdoar, vou falar para ela, te perdoa. Quem somos nós para ficar fazendo isso? Mas mais importante é que aquela situação ela não voltar à nossa mente. Nunca mais. Então, enquanto a gente lembra que lá aconteceu aquilo, não sei o que lá, ainda não está perdoado. Então, quando a coisa não fizer mais nenhum sentido para a gente nem lembrar mais, aí sim o perdão aconteceu, e aí a gente pode, assim, do outro lado, falar assim, perdoar as nossas ofensas, assim como eu perdoo, né, como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido, beleza? Aí vem, não nos deixeis cair em tentação. Essa é a melhor parte, não nos deixeis cair em tentação. O que que é tentação? É tentação física? É tentação moral? Não nos deixes cair. Hoje, eu falo até que não deixes cair nas distrações. A gente está se distraindo demais. Eu estou me distraindo demais. Às vezes eu vou assim, vou mandar uma mensagem para fulana. Chega na hora, eu abro o celular, aí tem tanta mensagem. Aí eu começo a ler as mensagens, termina, né? Passa um tempo, termina assim, e falo assim, ih, caramba, não mandei a mensagem. Ou seja, a gente está se distraindo demais das coisas importantes, das coisas que fazem realmente sentido na nossa vida. Então, esse é o que a gente precisa mudar. Pedir, né, na oração, Deus, não me deixeis cair na tentação, na distração. Eu segui o caminho reto, né? O que que eu botei aqui? É, assim, a tentação é quando a gente pede força para Deus, né? E dá força para passar por esse momento, por essa coisa que está acontecendo na minha vida, por essa coisa que pode acontecer. Então, na hora que eu falo assim, faço a oração, né? Deus, não me deixeis cair nas distrações. Estou pedindo, me dá força para não ficar grudada no celular, me dá força para não ficar.
perdida aqui no YouTube, ou então vendo séries sem fim. Me dá força. Então, isso. Então, não te deixeis cair em tentação, é que você está pedindo força para Deus, que é isso que é o mais importante, né? É, e nos livrai-nos do mal. Nos livrai-nos do mal, amém. Nos livrai-nos do mal. O que que é o mal? O que era mal antigamente, hoje já não é mal. E o que era bom antigamente, hoje já é o mal. Você está entendendo? As coisas estão mudando. Então, a gente tem que ficar novamente olhando para toda a nossa sociedade, a nossa realidade e ver assim, o que que realmente faz sentido para Deus e para nós. Então, me livrai-nos do mal. A gente não vê o mal como que mal é esse? Né? Então, a gente tem que ver o que que é mal, o que que nos faz mal, o que que faz mal para o outro. Então, a gente tem que começar a criar o respeito para o outro e para nós mesmos. A partir desse momento que a gente tem essa compreensão, aí sim a gente vai fazer jus a a oração completa. Então a gente tem um entendimento. Então eu queria que vocês, né, fizessem esse comentário de uma forma muito respeitosa também. Né? O que que vocês acham disso? Né? O que que vocês acham? E me contar aqui, né, lá nos comentários o que que vocês acham disso. Eu vou ficar muito feliz de saber que, pelo menos, né, eu trouxe luz para alguém, né? Ou então eu trouxe incompreensão, me pede para esclarecer novamente. Eu agradeço mais uma vez estar aqui, desejo feliz ano novo para todos vocês. E eu vou continuar com a minha jornada dos mestres. Em breve eu vou fazer mais um vídeo. Até mais. Tchau, tchau.